por mim, irmãos, a gente ficava no louvor, né? Tava penso para mim, eu tava curtindo um monte. Você pode se assentar, faz favor? No momento do louvor, eu estava sentindo muito a presença do Senhor falando no meu coração, enchendo-me daquela vida que nós acabamos de cantar. Então, é tão bom estar na presença do Senhor. Assim como aqueles nossos irmãos que, quando eles voltaram a ter o encontro com a presença do Senhor, com a arca da presença de Deus, eles cantavam, eles estavam felizes. Da mesma forma, quando nós nos reunimos num momento como esse, para cultuar a Deus, e nós sentimos Ele nos visitar, nós sentimos o toque dEle, nós temos no nosso coração uma sensação, valeu a pena estar aqui, esse é o melhor lugar onde eu posso estar. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto, meu irmão. É muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom sentir o toque daquele Deus que nos criou. Quantos nos visitam nessa noite? Só para mim ter uma ideia aqui, primeira ou segunda vez? Uhul! É isso! Sejam bem-vindos, né? Talvez você foi convidado por alguém para estar vindo aqui até a estação 693. Você não está entendendo muito talvez o que está acontecendo aqui. Mas a estação, para mim falar um pouquinho a respeito da estação, para você também entender, foi um nome que o Senhor colocou nas nossas vidas, no nosso coração, na liderança desse ministério de jovens. E a estação, ela significa um estágio de mudança. Ela significa um tempo de transformação. Ela significa algo novo. Ela significa o embarque para uma nova vida. É exatamente isso que significa a estação para todos nós. E o 693, esse é um número que significa 10% dos jovens de Canoinhas. Em Canoinhas existem aproximadamente 16.930 jovens. E Deus colocou no nosso coração que nós deveríamos avançar, que esse ministério deveria avançar. Nós deveríamos propor para Canoinhas e levar até os jovens de Canoinhas e alcançar pelo menos 10% desses jovens, para que pelo menos 10% desses jovens pudessem viver essa vida de Deus que nós tanto cantamos nessa noite, nesse lugar. E a nossa música que o Senhor nos deu, que fala a respeito da estação, ela diz assim: eis que se levanta uma nova geração para mudar a história de Canoinhas. O louvor que nós acabamos de cantar, que nós temos a vida de Deus, ele diz assim, que o lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. O lugar onde eu passar, a tristeza vai ter que fugir de mim. O lugar onde eu passar, mudanças vão acontecer. O lugar onde jovens cheios da vida de Deus estiverem, algo novo vai acontecer. E é por isso que nós acreditamos que esse número é possível. É por isso que nós acreditamos que em menos de 6 anos, mais de 1.693 jovens e Canoinhas vão se reunir. Eu não sei aonde, mas para receber e para cultuar esse Deus que nós louvamos, que nós adoramos nessa noite, nesse lugar. Você acredita? Amém. E é por isso que cada vez que eu vou ministrar uma palavra, a outra vez, um tempo atrás que eu ministrei, eu falei sobre mudar a história de uma geração. E já faz, eu acho que sei lá, uns 8 meses, 9 meses que eu ministrei essa palavra. E novamente o pastor me convidou para estar ministrando a palavra aqui. E eu já tinha algo em mente. Eu já tinha algo em mente do que eu poderia falar quando o pastor me convidasse. O que eu poderia compartilhar com os irmãos quando o Senhor me convidasse. Quando o pastor me convidasse. E o tema dessa mensagem é parecido com aquele outro que eu ministrei, mas é um pouco diferente também. E diz assim: transformando a história de uma cidade. Fala comigo: transformando a história de uma cidade. Quantos acreditam? Amém. Será que é possível realmente, como nós falamos, a música que nós cantamos aqui, eis que se levanta uma nova geração para mudar a história de Canoinhas e região? Como o pastor falou, nossa, eles acham que tem um rei na barriga? Quem eles pensam que eles são para mudar a história de uma geração, né? Talvez as pessoas, ao lerem, ao ouvirem isso, pensem dessa forma, né? Será que realmente é possível nós transformarmos a história de uma cidade? Será que é possível realmente homens e mulheres cheios de Deus transformarem a história do mundo?
De Canoinhas, do Brasil? Santa Catarina? Eu particularmente acredito, irmãos. Eu acredito que o Evangelho ele tem poder para mudar não só Canoinhas e região, mas para mudar todo mundo. E nessa noite, quero compartilhar uma palavra, um texto que fala a respeito de um homem de Deus. E esse homem de Deus, ele teve uma atitude, ele teve atitudes que transformaram a história de uma cidade. A atitude que esse homem teve, o posicionamento que esse homem teve, esse homem de Deus teve, aliado ao agir de Deus através da vida dele, mudou a história de uma cidade. E com certeza esse exemplo, essa história, ela pode servir como modelo para nós, para que primeiro a minha e a sua vida sejam transformadas, mas não pare por aí. A história da nossa família seja mudada, a história dos nossos amigos seja transformada, dos nossos vizinhos, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Eu creio que essa história que nós vamos ler, que nós vamos ouvir, ela pode servir de exemplo para que eu e você entendamos o poder que o Senhor colocou nas nossas vidas. Por isso, abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 2, aliás, verso 19. 2 Reis, capítulo 2, verso 19 até o 22. Todo mundo achou? Se você vê alguém do seu lado que está sem Bíblia, e você está com umas duas aí, compartilha com ela. Se você tem a Bíblia, passa o celular, faz alguma coisa aí para ninguém ficar sem ler a Bíblia. Amém, povo? Todo mundo achou? Eu vou ler na nova versão internacional, tá? Então, se tiver um pouquinho diferente do seu, me perdoe. 2 Reis, capítulo 2, 19 e 22, diz assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. E quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor, eu purifiquei essa água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, Deus, e nós temos uma certeza, uma convicção, ó Deus, essa Tua palavra ela é viva, Deus, e nós clamamos que ela possa produzir vida nos nossos corações nessa noite, Deus. Toca, Deus, a cada um de nós, ó Deus, e usa-me como instrumento, Deus, para ministrar aquilo que o Senhor deseja ministrar à Tua igreja nessa noite, Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vou explicar um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Esse homem que eu acabei de falar, o nome dele é Eliseu. Todos nós já ouvimos falar muito a respeito dele. O pastor Theo já ministrou algumas pregações a respeito dele. E Eliseu era um profeta que estava iniciando o seu ministério, como a gente pode dizer. E os profetas naquela época eram os homens que Deus levantava, e através desses homens Deus falava com o povo. Esses homens eram como se fossem o próprio Deus nessa terra, e através deles o Senhor falava com o povo, e através deles o Senhor realizava grandes coisas, milagres no meio do povo. E esse era Eliseu. Ele estava iniciando a sua caminhada, porque ele era mentoreado, ele tinha como se fosse, como a gente pode dizer, um professor, e o professor dele se chamava Elias. E Elias foi um profeta muito usado por Deus. Mas chegou o tempo de Elias, e Elias tinha acabado de subir aos céus, e acabou que Eliseu ficou no lugar de Elias como profeta, como homem de Deus naquela terra. E nessa passagem bíblica nós vemos que, assim que ele assumiu aquele posto de profeta, ele tinha recém recebido o manto lá, a capa,
ele começou a trilhar e ele foi para a cidade de Jericó. E quando ele chegou na cidade de Jericó, o que aconteceu? As pessoas chegaram e procuraram ele. Eliseu, surgiu diante dele o primeiro desafio, a primeira dificuldade. E o povo chegou para ele assim: Eliseu, está aqui Jericó, é uma bela cidade. Jericó é uma cidade bem situada, uma cidade bonita. Ou seja, Jericó é uma cidade que ela tinha tudo para oferecer uma vida feliz aos seus habitantes. Entretanto, é possível perceber que o povo daquela cidade, ele não era um povo feliz. Pelo contrário, era um povo infeliz, era um povo sofrido. Apesar da beleza que existia naquela cidade, de ser uma cidade bem situada, a marca daquela cidade era que as águas daquela terra, as águas que passavam por dentro daquela cidade, não eram águas boas, eram águas de má qualidade. Então, vamos imaginar a situação que aquele povo vivia. A água que abastecia a cidade não era uma água de boa qualidade. A cidade era bonita, a cidade estava numa boa localização, né? Tinha tudo lá. É legal morar em Jericó. Mas acontece que a água que irrigava, aquela água que passava por aquela cidade, o rio que cortava aquela cidade, da onde as pessoas tiravam água para beber, para fazer comida, para irrigar as plantações, era uma água de má qualidade. E não só era uma água de má qualidade, mas como nós podemos perceber que aquela água, ela chegava a provocar morte em algumas pessoas. Aquela água, ela chegava ao ponto de provocar infertilidade e aborto nas mulheres quando bebiam daquela água. Tamanha era a má qualidade daquela água, era isso que acontecia com as pessoas que bebiam essa água. E não só isso, mas a terra por onde essa água passava, a terra que era irrigada com água daquele rio, a Bíblia também nos diz que aquela terra era improdutiva, aquela terra era infértil por causa da má qualidade daquela água. Então, imagina nós numa situação como essa. Imagina você e eu vivermos numa cidade onde a água que nós bebemos, ela pode inclusive nos levar à morte. Imagina que a água que você bebe, ela pode levar a sua esposa a ter um aborto por causa dela ter bebido aquela água. Imagina você pegar daquela água daquele rio e jogar nas suas plantas, e no outro dia de manhã você vai lá olhar, ó, minhas plantas. Quando você vê, ué, o que aconteceu com as minhas plantas? Você jogou aquela água, mas tamanha era a má qualidade daquela água, aquelas águas chegavam a matar a planta e tornar infértil e improdutiva a terra. E nós somos totalmente dependentes de água. Ser humano, você sabe muito bem, os animais, as plantas são dependentes de água. Mas para que a água realmente cumpra com o seu papel de nos alimentar, de nos nutrir, ela precisa ser uma água de boa qualidade. Então o fato é que aquela água não era de boa qualidade. E além de prejudicar as pessoas, ela também comprometia a capacidade daquela terra de produzir alimentos, suprindo as necessidades desse povo. Então, eu acredito que aquele povo vivia uma angústia. E quando eles viram um homem de Deus, eles viram um profeta, um homem que andou com Elias. Elias foi um profeta que realizou muitos milagres, que fez muitas coisas novas através do poder do Senhor sobre a vida dele. Quando eles viram aquele profeta, aquele homem de Deus entrando na cidade, eles falaram: não, nós precisamos falar com Eliseu a respeito do problema que nós temos na nossa cidade. E eles já foram correndo em direção a Eliseu. Eliseu, a cidade é legal, mas tem um problema. A cidade tem uma água de má qualidade. E foi nessa situação que se encontrava Eliseu nesse momento. E ele resolveu ser ousado. Como um profeta de Deus, visto tudo que ele já tinha visto Deus realizar, ele precisava ser ousado naquele momento. Ele não poderia de maneira alguma se conformar em ver aquele povo sofrendo dessa forma. E o mesmo Deus que, através do mentor dele, Elias, realizou grandes milagres, esse Deus também poderia fazer algo novo, transformar a história daquela cidade chamada Jericó. E nós vemos que Eliseu, ele imediatamente quando ele recebeu aquela palavra,
ele falou assim, ó, traga-me um pote novo e coloque nele sal. E quando ele pegou as pessoas trouxeram para ele aquele pote, aquele sal, ele pegou aquele pote com sal, e ele falou, vamos à nascente desse rio. Eu não sei aonde é a nascente desse rio, mas vamos até ela, porque eu quero fazer um ato lá, eu quero realizar algo lá. E quando ele chegou na nascente do rio, a Bíblia nos diz que ele falou assim, assim diz o Senhor, eu purifiquei esta água, ela não mais causará morte, nem deixará a terra improdutiva. Mais uma vez, assim diz o Senhor, disse Elias, Eliseu, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E a Bíblia diz que baseado nessa palavra de Eliseu, aquela água ela foi transformada. Baseado nessa palavra de Eliseu, em nome do Senhor, a Bíblia diz que até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. E eu tomo esse texto, meus irmãos, como um exemplo de como a atitude de um homem, e o agir de Deus através da vida dele mudou a história de uma cidade. Eu tenho certeza que se a Bíblia pudesse relatar novamente o que aconteceu em Jericó, depois que aquelas águas foram saradas, que aquelas águas foram purificadas, com certeza a Bíblia vai citar que as terras passaram a produzir muito. A Bíblia com certeza ia citar que as mulheres passaram a ter mais filhos naquele lugar. A Bíblia com certeza ia citar que as pessoas naquela cidade elas passaram a viver muito mais. Por quê? Porque um homem se posicionou e no nome do Senhor realizou um milagre, transformando a água daquela cidade. Um homem se posicionou, um homem não se conformou em ver aquele povo sofrendo. Existia um povo que sofria por causa dessa situação. E ele se colocou e disse assim, ó, em nome do Senhor, assim diz o Senhor, essas águas não vão mais gerar morte nem esterilidade. E até hoje as águas daquela cidade são boas. E o que ele usou naquele momento? Ele usou sal. Ele falou, tragam-me sal. E ele levou o sal até a nascente daquelas águas. E o sal, na verdade, foi um símbolo. O sal é um símbolo da transformação que Deus estava gerando naquela cidade. O sal passou a ser um símbolo, eu digo novamente, da transformação que Deus estava gerando naquela cidade. E como eu falei, e a Bíblia diz que realmente até os dias de hoje, as águas daquela cidade nunca mais foram as mesmas. As águas daquela cidade foram transformadas. E aquele povo, eu com certeza, passou a ser um povo ainda mais feliz. Aquele povo que morava num bom lugar, que tinha uma boa habitação para estar morando, residindo. Agora, além de tudo isso, ainda eles tinham uma boa qualidade de vida. Eles tinham uma água de boa qualidade. E eu posso perceber que a atitude de Eliseu, ela mudou a história daquela cidade. Mas aí nós vamos dizer, mas o que isso tem a ver com Canoinhas? O que isso tem a ver com transformar a história de Canoinhas? O que isso tem a ver com transformar a história do nosso mundo, do nosso país, da nossa nação? As águas aqui são amargas em Canoinhas? Não são, né? Eu acho que não, né? As águas aqui não são amargas. As águas aqui também não provocam morte ou esterilidade nas pessoas. Não nos falta água. Então, a semelhança da água não é. O que a história tem a ver conosco? Se por um lado a água é de boa qualidade, irmãos, eu vejo que hoje nós moramos numa bela cidade. É ou não é? Quem gosta de Canoinhas aqui? Eu gosto. Eu já morei em outras cidades. Quando eu cheguei aqui, eu achava Canoinhas uma cidade tipo meio, sabe aquele negócio lá de o Velho Oeste, assim, eu achava uma cidade meio feia, assim. Não tinha asfalto, era feio quando eu cheguei, fazem 14 anos. Mas não por causa de mim,
mas por causa de pessoas que foram, o progresso que foi chegando também, eu acredito também por causa da igreja do Senhor, Canoinhas se tornou uma cidade muito mais bonita. E quando nós chegamos em Canoinhas, nós temos todas aquelas avenidas asfaltadas, né? Uma marginal, a pessoa pensa que está chegando numa metrópole, né? É ou não é verdade? Então, realmente, quando as pessoas chegam em Canoinhas, é uma boa cidade, ela está bem situada, de vez em quando pega dá uma largada, né? Mas ela tá bem posicionada, é uma cidade bonita, o povo diz que quem vem morar aqui, diz que quem bebe dessa água nunca mais sai daqui, e eu sou um desses exemplos. Eu vim morar em Canoinhas há 14 anos, tomei dessa água e não quero sair daqui, estou muito feliz aqui, né? É assim ou não, Josué? Você também não morava aqui? Lucilda também vai ficar aqui, Lucilda? Lucilda está vindo de Jaraguá do Sul bem recente, tomou água de Canoinhas, vai ficar aí. Então, apesar de nós termos a cidade também bem situada, irmãos, eu vejo que existe uma semelhança entre nós e Jericó. Eu vejo que em Canoinhas, assim como lá em Jericó, as pessoas não eram felizes, eram infelizes, com certeza eram um pouco desanimadas, eram um pouco desmotivadas com a vida. Aqui em Canoinhas, o próprio Rafa, ele está aqui, ele pode testemunhar que quando ele chegou em Canoinhas, a madrasta dele é médica, e uma das coisas que ela mais encontrava no PA eram pessoas depressivas. Pessoas que chegavam no PA, o que está acontecendo com você? Não sei o que, eu não estou bem. Aí a doutora Raimunda, né, conversava com eles, e ela compartilhava com o Rafa, olha, eu nunca vi tanta gente depressiva no mesmo lugar. E talvez, se nós avaliarmos realmente, nós olharmos ao nosso redor, existem muitas pessoas que vivem preocupadas, muitas pessoas que na nossa cidade vivem ansiosas, muitas pessoas que dentro da nossa cidade elas vivem uma aflição. São pessoas que têm até um bom carro, joias, roupas boas, a pessoa tem uma boa aparência, uma aparência agradável, boa, mas falta alegria nela, falta uma expectativa na sua vida, falta uma esperança, uma convicção de que algo melhor, de que algo de Deus vem sobre a vida dela. E nem de longe eu tenho certeza que essa é uma pessoa segundo os padrões daquilo que Deus estabeleceu para nós, seus filhos. Então, quando nós vemos a situação emocional que as pessoas em Jericó viviam por causa da falta da má qualidade da água, e nós comparamos com a nossa cidade, e não só a nossa cidade, mas a maioria do nosso estado, a maioria do nosso país, muitos de nós apenas sobrevivemos nesse mundo. Muitos de nós realmente não sentimos o cuidado do Senhor. Muitos de nós estamos apenas aqui e nós saímos daqui e já estamos preocupados. Porque é muita conta, é muita dívida, é a nossa saúde, tantas coisas nos consomem, tantas coisas nos preocupam. Nós jovens aí, né, meninos e meninas que estão esperando para decidir uma profissão, você que está esperando um emprego, tantas vezes você já começa a se afligir. Com 15 a 16 anos você tem que decidir qual vai ser sua profissão, e de repente uma ansiedade, uma aflição começa a envolver a sua vida, porque você não sabe o que você vai fazer no seu futuro. Você não tem certeza daquilo que você quer, você não tem convicção do que você vai trabalhar. Aí tá bom, você vai lá e escolhe uma faculdade, escolhe uma profissão. Quando está terminando a faculdade, você começa a se afligir. Por quê? Porque daí você não sabe aonde você vai trabalhar. Você não sabe o que vai acontecer contigo. E sabe, irmãos, são tantos motivos que nos envolvem e nos enlaçam emocionalmente, que nós vivemos como se nós fôssemos aquele povo de Jericó. Nós vivemos como se fosse aquele povo que falta algo nas nossas vidas. É como se faltasse água para nós. É como se faltasse água que traz vida. É como se faltasse algo que traz ânimo para nós vivermos. É como se faltasse algo que nos gerasse esperança dentro de nós. E é nesse ponto que eu percebo que as nossas cidades se assemelham com a mesma situação emocional que aquele povo vivia. Mas então,
O que é que está faltando para a nossa cidade? Para Jericó faltava uma água de boa qualidade. O que é que está faltando para Canoinhas? O que está faltando para nós, para que nós possamos realmente ser pessoas realizadas? Para que nós sejamos pessoas realmente felizes? O que está faltando para mim? Pergunta para a pessoa do seu lado. O que está faltando para a nossa cidade? Existe algo que falta para nós, irmãos. Aliás, falta para muitos de nós. Alguns já encontraram, outros ainda não. E eu me lembro que alguns dias atrás eu conversava com um jovem adolescente. E ele começou a participar, é o Saulinho. Ele é irmão da Suelen e participa da célula do Marcos, lá da célula Impacto. E aí nós fomos lá, estava eu e o Luciano fazendo nosso momento discipulado lá no Pesque Pai. E o Saulinho estava lá, né? Eu sei que eu sabia que ele estava, já fazia um bom tempo que ele estava participando da célula do Marcos, aliás, da célula Impacto. E aí eu sentei com ele, Saulinho, senta aí, quero conversar contigo. Porque às vezes eu fui conversar com ele, eu quero ver o que está no coração dele. Aí comecei a conversar com ele, aí Saulinho, tá gostando? Tá legal, tá bênção, tá gostando lá? É bom para você participar da célula? Não, é legal, é importante. Aí eu comecei a perguntar para ele, Saulinho, você sabe qual vai ser a tua profissão? Aí ele falou, estou entre aviador, não sei se é alguma coisa assim, não. É do exército, carreira militar, mas aí ele não sabe se quer cuidar dos negócios da família dele e tantas coisas. Aí o Saulinho já tem namorada, né? Já tem, né? Ele tem namorada. Então, quer ou não quer, algumas preocupações começam a vir sobre a vida daquele menino tão novo, né? E eu comecei a compartilhar algo que aconteceu na minha vida. Eu falei, Saulinho, quando eu tinha mais ou menos a tua idade, eu estava em extrema aflição. Eu não sabia o que ia ser do meu futuro, eu não sabia o que ia ser de mim, eu não sabia o que eu fazia com a minha vida. Eu estava começando a namorar, mas aí eu estava na faculdade, aí provavelmente eu ia ter que morar em outro lugar, mas aí eu ia ter que deixar a minha namorada, e aquilo me angustiava, aquilo me fazia chorar, aquilo me deixava preocupado, aquilo não sei como não me fez entrar numa depressão, ou seja, as preocupações da vida. Aí eu falei para ele, mas sabe o que aconteceu um dia, Saulinho? Um dia eu me posicionei com o Senhor. E eu comecei a buscar a Deus. Eu falei, Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus negócios, o meu futuro, a minha profissão, o meu namoro, o meu relacionamento. E desde aquele dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu pude sentir o cuidado do Senhor em cada área da minha vida. E é por isso que eu te digo, Saulinho, continua firme na célula, continua firme nos caminhos do Senhor, porque toda essa dúvida que tu tem ainda no teu coração hoje, Deus vai se levantar e é Ele quem vai caminhar a tua vida. É Ele que vai abrir as portas que Ele tem para você. E daí eu dei uma palavra de fortalecimento para ele. Falei, então Saulinho, aguenta firme. Não quero te ver faltando da célula lá, participa lá, conversa com teu pai, diz assim, ó pai, pelo menos 2 sábados por mês eu vou vir na estação, não quero nem saber. E não sei, ele ainda não veio, mas fala lá com ele. No próximo ele vai vir. Eu falei, por quê? Porque Deus, irmãos, Ele quer suprir aquilo que falta dentro do nosso coração. Jesus, Ele quer ser aquele que supre as nossas necessidades. Jesus quer ser aquele que endireita a nossa vida, que abre portas para o nosso futuro, porque Ele tem o melhor para nós. E afinal de contas, o que está faltando então para Canoinhas? Está faltando mais Jesus, está faltando mais de Deus. Está faltando mais vida de Deus no nosso povo. Está faltando mais vida de Deus no meio das igrejas de Canoinhas. Está faltando mais vida de Deus, mais intimidade com o Senhor, mais comunhão com o Senhor, mais busca pelo Senhor. Porque quando nós realmente nos voltarmos e buscarmos ao Senhor, Ele vai nos encher de vida, Ele vai nos encher de esperança, Ele vai nos encher de expectativa. E não só nós vamos viver isso, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser contagiadas por esse sentimento. E a Bíblia nos diz, você provavelmente já sabe, eu tenho falado muito a respeito disso, João capítulo 10, verso 10, a parte B diz assim, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio para trazer vida,
e vida em abundância para mim e para você, meu amado. E quando nós detectamos que numa cidade existem muitas pessoas que vivem oprimidas, muitas pessoas que vivem enfermas, muitas pessoas que vivem depressivas, muitas pessoas que vivem angustiadas ou preocupadas, ou não sabem o que vai ser do seu futuro, nós percebemos que está faltando essa plenitude da vida de Deus nessas pessoas. Entenda isso e receba isso nessa noite, você que está aqui nesse lugar. Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Sabe o que a palavra vida quer dizer? A palavra vida no seu original ela significa zoe. E zoe quer dizer estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado. É isso que quer dizer vida de Deus, estado de alguém que está cheio de vitalidade e é animado. A plenitude da vida, estado da absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus, vida real e genuína, vida ativa, vida vigorosa, devota a Deus, abençoada. Essa é a vida que Jesus veio trazer para todos nós. Mas não só essa vida abençoada, cheia de vida ou animada, é muito mais que isso, é essa vida em abundância que Jesus veio trazer para nós. E a palavra abundância no seu original quer dizer perissos, que significa que excede algum número, ou medida, ou posição, ou necessidade, sobre, acima, mais do que é necessário, que excede, abundante, supremo, ou seja, o Deus que nos criou, Ele se importa comigo e contigo. E Ele se importa tanto que Ele quer nos dar uma vida cheia de vida. Ele quer que nós sejamos animados. Ele quer que nós sejamos realizados. Ele quer que nós realmente possamos experimentar isso. E eu fiz uma tradução de João 10:10, segundo o Fernando Braga. Tá? Pegando esses textos do original, eu fiz João 10:10, a parte B, segundo o Fernando. Tá bom? E ele diz assim, ó: eu vim para que vocês tenham mais vitalidade do que lhes é necessário, e sejam abundantemente animados, além do que se possa imaginar. Amém? Vou falar de novo. Eu vim para que todos vocês, canoenses e pessoas que moram na região, e em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, tenham mais vitalidade do que lhes é necessário. Pensa, você sabe aquela pessoa cheia de vida, legal, assim, sabe? Ou seja, Deus veio para trazer mais vida do que nos é necessário. E mais, e sejam abundantemente animados. Pensa numa pessoa animada. Animada, assim, quem que é uma pessoa animada aqui nos olhos? Quem que é? O Fernando Braga, sou animado então. Mas ele diz assim, ó: eu não vim para que você seja igual ao Fernando, eu vim para que vocês sejam abundantemente animados. É isso que Jesus veio trazer para esse povo. Além, sabe, pensa bem, você ser mais animado do que você consiga imaginar. Pensa numa pessoa, imagina uma pessoa animada. Imagina uma pessoa animada. Aí a Bíblia diz que Deus quer fazer em nós que nós sejamos mais imaginados, mais animados do que você consegue imaginar. Perdão aí pelos enrolamento. Vocês da internet perdoem também. Mas a verdade é que, irmãos, Deus quer nos fazer pessoas animadas. Deus quer realizar entre nós uma obra e nos tornar pessoas cheias de vida. Por isso que quando nós olhamos para uma cidade e nós não encontramos essas características das pessoas, nós podemos perceber, está faltando vida de Deus nesse povo. Está faltando vida de Deus no meio da sociedade. Está faltando vida de Deus no meio dessa geração. E é exatamente isso que a estação 693 veio trazer. Não porque nós temos isso, mas porque o Senhor tem nos dado isso. É porque o Senhor tem derramado isso sobre nós, e nós realmente queremos viver essa vida abundante e não ficar com ela para nós, mas nós queremos levar ela para que toda Canoinhas seja transformada através dessa vida de Deus. E sabe, irmãos,
eu preciso avançar aqui. É interessante que no Velho Testamento, o sal, ele foi usado pelo profeta e mudou a história de uma cidade. Foi um exemplo que foi usado, e o sal foi o símbolo daquela transformação. E o que me chama muita atenção e me deixou muito... Eu falei, é isso que eu vou falar? Jesus falou assim, Jesus falou no Novo Testamento a respeito do poder do sal. Se lá no Velho Testamento o sal foi um símbolo para a transformação de uma cidade, lá no Novo Testamento, Jesus olha para mim e para você, e Ele diz assim, vocês são o sal dessa terra. Lá no Velho Testamento o sal foi um símbolo da transformação de Jericó. E Jesus no Novo Testamento veio e disse para mim e para você, vocês são o sal dessa terra. Vocês são aqueles que vão levar a transformação para essa terra. Vocês são aqueles que vão levar a transformação para Canoinhas e região. Leia comigo, abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 5. Mais uma vez, Mateus capítulo 5, do verso 13 até o verso 16. Assim diz a palavra do Senhor: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o link que existe entre essas duas mensagens? Lá em Jericó, o sal, através de um homem de Deus, foi o símbolo da transformação de Jericó. No Novo Testamento, Jesus olha para mim e para você, que já conhecemos a Ele, e nos diz assim: vocês são o símbolo, vocês são o sal, vocês são a transformação que Canoinhas precisa. Vocês são aqueles que vão levar a vida de Deus. Vocês são aqueles que vão apresentar uma vida abundante para Canoinhas. Aquelas pessoas que, apesar de terem uma boa aparência, estarem bem vestidas, usarem joias, terem bons carros, mas no seu coração existe uma angústia, uma preocupação, um medo, uma depressão. São vocês, jovens, é você, estação, são vocês que vão chegar nessas pessoas e vão dizer para elas: existe uma vida de Deus que é disponível para você, e essa vida pode mudar a sua história. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas, irmãos. É por isso que existe dentro de mim e dentro de você uma verdade que tem o poder de transformar não só a nossa vida, mas a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Olha só como isso é tremendo. O sal, uma das definições, um dos usos do sal, o sal é um símbolo de um acordo que dura para sempre. O sal é um símbolo de um acordo durável. Sabe por quê? Porque quando você joga sal num alimento, você protege o alimento da putrefação e preserva-o sem alteração. Ou seja, quando você joga sal num alimento, numa carne, antigamente o povo, né, não tinha geladeira, né? É o famoso charque, né? Aqui é a estação, né? A estação é a galera um pouco mais nova, então não pegou essa época sem geladeira. A época do charque. Mas naquela época você usava o sal para conservar os alimentos. O sal também, ele é uma confirmação solene de pactos. Os orientais, quando eles, até os dias de hoje, quando eles vão selar um acordo, eles compartilham sal. Porque o sal é um símbolo de algo que vai durar para sempre. E sabe, irmãos, talvez se pergunte:
Nando, o que isso aí que você está falando? É um símbolo de um acordo que dura para sempre. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com essa palavra? Tem tudo a ver com essa palavra, irmãos. Porque o acordo que Jesus veio trazer para nós, o acordo que Jesus quer que eu e você levemos para o mundo, é um acordo que dura para a eternidade. O sal que Canoinhas precisa é um sal que vai mudar a vida dessa pessoa, não só aqui nesse momento, não só nessa vida terrena, mas vai mudar a vida dela na eternidade. Essa pessoa, além dela ganhar uma vida abundante de Deus, ela ainda vai ter acesso a uma vida eterna, em que nós vamos morar e estar com o nosso Deus, cantando a canção do Apocalipse, como a pastora falou, lá nos céus com o nosso Senhor. É esse acordo durável que o Senhor nos chama para nós apresentarmos para Canoinhas. É esse acordo durável que dura para sempre, que transforma a vida das pessoas que eu e você temos, conhecemos e nós precisamos levar para essa cidade. Eu quero que você preste muita atenção agora. Eu vou ler novamente esse texto de Mateus capítulo 5. Mas agora eu vou ler na versão A Mensagem. E a versão A Mensagem, ela é como se fosse uma versão na linguagem de hoje dos manos, mais ou menos assim, entendeu? Linguagem de hoje dos manos, ela dá um entendimento ainda maior e melhor, e também, por outro lado, ela é muito mais dura do que as outras versões. Então presta atenção no que eu vou ler para você nessa noite, meu irmão. Assim diz a palavra: permita-me dizer por que vocês estão aqui nessa terra. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Entendeu? Você está aqui para ser o sal que traz o sabor dos céus para essa terra. Mas se vocês perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as coisas de Deus ao mundo. Fala isso para a pessoa do teu lado. Você está aqui para trazer luz, para trazer as coisas de Deus ao mundo. Então, sabe por quê? Porque Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Receba isso. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, diz o Senhor. Mantenham a sua casa aberta, célula, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Amém, irmãos? Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Assim, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai dos céus. Aleluia. Esse texto é muito tremendo. Eu vou compartilhar depois lá no Facebook. Você vai lá, medita um pouquinho nessa palavra durante a semana na versão A Mensagem. Porque ela fala muito do chamado do Senhor para as nossas vidas. Ela fala muito dos objetivos, dos propósitos que Deus tem para a minha e para a sua vida. E sabe, irmão, concluindo essa mensagem, como eu falei, existe um link entre a transformação que aconteceu em Jericó com a transformação que Jesus diz que eu e você podemos realizar. Através do posicionamento de Eliseu, a cidade de Jericó foi transformada. Passou a ser uma cidade muito mais feliz, uma cidade muito mais alegre, uma cidade realmente transformada. E existe um link com o chamado de Jesus para mim e para você. Ele diz assim: vocês são o sal desse mundo. Mas sabe qual é a diferença? Eliseu, ele se posicionou.
Eliseu, ele não se conformou em ver aquelas pessoas daquela cidade sofrendo porque a água não era de boa qualidade. E ele clamou a Deus, e no nome do Senhor, ele foi usado para transformar a história daquela cidade. Sabe o que acontece conosco? Nós precisamos também nos posicionar. Nós não podemos nos conformar em ver tantas pessoas sofrendo. Nós não podemos nos conformar em ver tantas pessoas afastadas de Deus, tantas pessoas morrendo sem conhecer a Jesus, tantas pessoas conhecendo sem descobrir as verdades, sem descobrir as boas novas da salvação, que é que através de Jesus nós temos uma vida eterna, que através de Jesus a nossa vida é transformada, que através de Jesus nós podemos viver uma vida plena e abundante. Nós não podemos nos conformar em ver essas pessoas afastadas do Senhor. Nós precisamos nos posicionar nessa noite. Assim como Eliseu não se conformou em ver aquela cidade sofrendo, eu e você somos chamados para ser sal nesse mundo. Glória a Deus. Sabe quando as pessoas dizem, mas é uma pessoa tão sem sal, é porque está faltando Deus naquela pessoa. As pessoas ao olharem para você, elas dizem assim, quanto sal nessa pessoa. Ela tem, essa pessoa deve ter pressão alta, porque tem muito sal nela. Eu já tenho pressão alta, mas não é por causa disso. Mas que as pessoas ao olharem para nós, elas vejam essa vida abundante, essa vida plena do Senhor. E é essa vida plena que vai transformar Canoinhas. É essa vida abundante que eu e você vamos passar a viver e vamos experimentar cada dia mais, que vai transformar a história de Canoinhas. Eu tenho certeza que além de ser uma cidade bonita, Canoinhas vai ser uma cidade que vai atrair muitas pessoas. Porque ela não é só bonita, mas ela é cheia da vida de Deus. Quantos acreditam nisso? Amém? Essa cidade vai ser reconhecida como uma cidade que é cheia da vida de Deus, onde as pessoas são abundantemente animadas, onde as pessoas são animadas além do que se possa imaginar. E as pessoas vão dizer, o que acontece com esse povo? O que eles tomam naquele lugar? Eles são cheios de Deus. O que aquele povo toma? Qual é a droga que eles usam? A droga que eles usam, eles injetam na veia e se chama Espírito Santo de Deus. É essa droga que eles usam. Eles não ficam um dia sem se alimentarem. Eles não passam um dia sem consumir aquela droga que se chama Espírito Santo de Deus. E quando eu e você, juventude, quando eu e você, irmão, vivermos isso, Canoinhas vai ser transformada pelo poder do Evangelho e pela vida de Deus que vai ser derramada nesse lugar. Se coloque de pé nesse momento. Não porque eu estou pedindo, irmão, mas quem acredita que se nós formos cheios da vida de Deus, nós podemos transformar a história de Canoinhas? Levanta a mão aí, só para mim ver. Amém. Bastante gente acredita. Eu acredito, irmãos. Eu acredito que, assim como Eliseu se posicionou e transformou a história daquela cidade, eu e você, ao nos posicionarmos, nós vamos levar para o povo de Canoinhas, para a sociedade canoinhense, um novo momento, um novo estilo de vida. Não é uma religião que nós estamos propondo, mas é um estilo de vida onde nós somos inundados e repletos de uma vida de Deus que nos satisfaz e nos completa, nos realiza e nos dá um prazer de viver. É isso que Deus quer derramar e ministrar em Canoinhas. E para que isso comece a acontecer, para que eu e você realmente possamos viver esse acordo durável de termos acesso à vida eterna, de nós podermos experimentar essa vida de Deus, uma primeira atitude ela precisa ser tomada por todos nós. E essa primeira atitude é convidar Jesus para fazer morada na nossa vida. Essa primeira atitude, ela não tem nada a ver com a pessoa que está ao meu redor, mas ela tem a ver comigo e com Deus. É uma escolha minha para com o Senhor, dizendo: Jesus, eu te aceito na
deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. A transformação da minha e da sua vida, ela passa por reconhecimento a Jesus. A transformação da nossa vida, ela passa por, primeiramente, eu e você nessa noite, reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus e Ele veio a esse mundo e se fez cordeiro e morreu no meu lugar. E quando Ele morreu, Ele levou os meus pecados e trouxe vida eterna, uma nova história e uma nova vida para mim. Por isso, nessa noite eu gostaria de te convidar. Se você ainda não tomou essa decisão por Jesus, está todo mundo de olho fechado, as luzes estão apagadas, e você diz assim: ó, eu quero transformar a história da minha vida nessa noite, Fernando. Eu não quero mais viver tão angustiado, eu não quero ser mais tão depressivo, mas eu quero receber a vida de Deus em mim. Eu preciso de Jesus, eu preciso dessa vida que você falou nessa noite. Se você está nesse lugar e você quer nessa noite transformar a sua vida, eu gostaria de reconhecer Jesus. Levanta a sua mão nesse momento. Tem alguém nessa noite que quer reconhecer Jesus na sua vida? Levanta a sua mão nessa noite. Se você reconhece que você quer transformar a história da sua vida, você não quer mais viver cheio de preocupação, você entende que algo novo precisa acontecer na sua vida, levanta a sua mão se você quer receber Jesus nessa noite.